Olá pessoal, nesse nosso vídeo vamos tratar sobre a função let, ok? Que é uma função muito interessante, eu espero que vocês gostem. Eu tive um probleminha com a câmera e não vou conseguir aparecer em miniatura ali no cantinho da tela, mas isso é o de menos. Espero que vocês apreciem este conteúdo e em breve a gente volta com mais temas, ok? Muito obrigado e vamos ao vídeo. Let é uma função que ela foi lançada muito recentemente, certo? Ela traz consigo uma abordagem interessante, ela traz conceitos importantes que são bastante inovadores dentro do Excel, ok? Esta função, quando eu tomei conhecimento, eu fiquei maravilhado e procurei estudar um pouco, né? Para que eu pudesse trazer para vocês um pouco desse conhecimento, dos seus conceitos e também algumas possibilidades de aplicação, certo? Esta função, especificamente, ela não vai trazer para a gente novos métodos ou possibilidades de resolver problemas, certo? Especificamente. Ela vai permitir que a gente molde as construções de fórmulas que a gente já utilizou de uma melhor maneira. Na prática, a gente vai perceber como que ela funciona e como que a gente pode lançar mão para um melhor entendimento e uma melhor fluência nas nossas construções de fórmulas, ok? Eu trago aqui 5 exemplos práticos que eu consegui pensar para que a gente pudesse aplicar essa função e começar a aguçar a nossa criatividade, né? E para entender de fato a utilidade que ela pode ter. Eu imagino que ela vai trazer para a gente uma nova dimensão na construção de fórmulas, ok? Fórmulas que são recursos que são largamente empregados no Excel e a gente consegue, né, trazer várias soluções. Enfim, a gente consegue mais fluência no uso da ferramenta com as fórmulas. Dentre os vários recursos que a ferramenta tem, as fórmulas têm ali o seu papel especial e desempenham aí, né, no nosso dia a dia uma atuação muito importante, ok? Mas vamos falar da função let em específico. Essa função ela está disponível à época da gravação deste vídeo apenas para os inscritos do Office Insiders, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o poder dessa função e o porquê que ela é inovadora, ok? Antes que a gente comece, eu tenho aqui uma tratativa teórica, um pouco mais técnica, a respeito desta função, ok? O que ela faz de fato que a torna bem interessante para o nosso dia a dia. Veja só, ela permite, conforme vocês podem ver aqui nesse PPT, que a gente crie variáveis, ok? E interessante é o seguinte, a gente consegue, né, utilizar nomes, criar nomes no escopo apenas da própria fórmula, diferentemente dos nomes que a gente cria utilizando a caixa de nomes ou então o gerenciador de nomes. Aqui é diferente. O nome ele fica disponível apenas nas nossas fórmulas. A gente declara os nomes e utiliza nas próprias fórmulas, ok? Através da função let. Então eu consigo atribuir um nome e eu crio uma variável e aquele cálculo que fica ali armazenado, ele vai ser utilizado ao longo de toda a minha fórmula, ok? Como eu falei para vocês, os nomes eles têm aplicação apenas no escopo da própria fórmula. E para ilustrar melhor para vocês, eu vou criar aqui um arquivo, certo? Uma pasta de trabalho para mostrar melhor para vocês. Vejam só. Eu vou iniciar aqui um pouco da sintaxe da função, mas a gente vai abordar ela de uma melhor forma na sequência. Por enquanto, eu vou criar aqui, né, a função let, bem simples, bem básica, muito trivial, para a gente entender o que eu falo em relação a estas variáveis. De início, a função let ela pega um argumento que seria o nome de uma variável inicial. Eu posso colocar aqui, né, uma variável chamada cateto. Isso aqui é para puxar a sardinha para trigonometria, ok? Cateto 1, vamos lá, né? Cateto 1. E eu vou chamar esse cateto, na verdade, vou valorar esse cateto, né? Quantificar aqui como sendo 3. E eu vou declarar uma segunda variável aqui, um segundo nome chamado cateto 2, e eu colocarei o valor 4. Ok? Perceba, eu criei dois nomes, cateto 1 e cateto 2. Na própria estrutura da função aqui, let, eu também atribuí valores a estas variáveis. E agora eu posso fazer um cálculo que utiliza estes nomes, ok? Vamos aqui fazer um cálculo tradicional da hipotenusa, que seria a raiz quadrada, ok? Do somatório dos quadrados de cada cateto. Então, seria cateto
Perceba aqui uma coisa muito importante que é crucial também para o entendimento desse vídeo. Os nomes que eu criei aqui, né, as variáveis que eu já declarei, são cateto 1 e cateto 2. Percebam aqui que no IntelliSense do Excel, esses nomes já se encontram disponíveis e me permitem, por exemplo, né, utilizar o tab aqui para poder empregar o nome. Depois eu vou fazer um contraponto mostrando que isso não fica disponível em outras dimensões do Excel, ok? Então, cateto 1, ele se eleva ao quadrado, ok? Isso vai ser somado com o cateto 2, perceba, tab, que se eleva ao quadrado também. Então, a raiz dessa soma seria a minha hipotenusa. Eu teclo Enter aqui e tenho o resultado 5. Os lados 3, 4 e 5, de fato, eles são os menores lados inteiros que geram triângulos retângulos, ok? Então, perceba, os nomes cateto 1 e cateto 2, eles só se encontram disponíveis, veja só, no próprio escopo da função let, que foi definida ali, apenas naquela fórmula lá. Perceba que aqui eu não tenho mais isso disponível. Se eu quero utilizar o gerenciador de nomes, aqui no Ctrl F3, ok? Eles não estão disponíveis. Se eu quero, por exemplo, criar aqui uma validação de dados, e eu quero utilizar a tecla F3, eu não tenho os nomes disponíveis para mim. Então, aqueles nomes ficam disponíveis apenas no escopo da própria fórmula ali, daquela função onde eu utilizei estes nomes. Perceba, né? Aqui a gente começa a perceber um pouco, e aí para quem já programa em VBA, outra linguagem, que isso aqui se parece muito com uma estrutura simples de um código, ok? Que retorna algum valor. Eu tenho variáveis declaradas e eu vou ter no final um cálculo que retorna algum valor ali, né? Que vai utilizar as variáveis que eu declarei. Se eu fizer aqui uma indentação do código, perceba, eu poderia utilizar Alt e Enter, certo? Pronto. E lá eu tenho, né, a minha estrutura tradicional ali, né? Eu tenho declaração de variáveis no início, tenho lá os seus valores e ao final um cálculo, ok? Aqui eu poderia também fazer o seguinte, se eu quisesse, né? E aí já entra o entendimento desta função. Eu poderia criar aqui um nome chamado hipotenusa, ok? E aí a sua conta, perceba que interessante, olha só que magnífico. Eu vou aqui utilizar uma variável que já vai utilizar nomes anteriormente declarados. Perceba, se eu trago para cá essa conta, indicando que isso aqui já é o valor atribuído à variável, ao final aqui eu chamo apenas a variável hipotenusa. Perceba que ela está aqui embaixo, né? Eu já posso utilizar aqui um tab para retornar o seu valor, ok? Quando eu teclo Enter, eu tenho o mesmo resultado. Então, é isso, em essência, o que a função faz. Mas como que eu posso começar a entender o maior sentido de emprego desta função? Bem, o objetivo desse vídeo aqui, de fato, maior, seria mostrar o ganho que a gente vai ter, né, na utilização desta função dentro do Excel, ok? Um comentário anterior seria sobre os argumentos, né? Esta função aqui, quando empregada, ela sempre terá uma quantidade ímpar de argumentos. É bem parecido aí com a função soma-6, ok? Eu vou ter pares de nomes com seus valores e ao final vou ter uma expressão calculada, ok? Então, eu vou ter sempre ali uma quantidade ímpar de argumentos. A princípio, posso ter 3 ou então mais até 126, ok? Um fator citado aqui importante é a reutilização várias vezes desses nomes. E aqui já é um gancho aí, né, para um dos benefícios, que é a questão do desempenho. Perceba, quando eu tenho uma fórmula que utiliza uma expressão, um cálculo, várias vezes, isso pode ser simplificado com a função let. E aí é o ponto-chave do emprego desta função. Imagina, por exemplo, que você tem uma fórmula que tem um tamanho razoável ali, né, e você percebe que é recorrente uma conta que é feita. Você percebe que em 3 argumentos distintos, você tem lá um cálculo, por exemplo, que busca um certo valor numa tabela. Então, isso pode ser simplesmente, né, armazenado em uma variável na função let,
e utilizado na sequência. Interessante disso é que, diferentemente das fórmulas tradicionais, onde este valor, essa busca, acontecerá 3, 4, 5 vezes, quantas vezes isso aparecer na fórmula, com LET não. Ele será calculado apenas uma vez, ok? E o Excel se encarrega de replicar o seu valor nas próximas expressões da sua fórmula, nos próximos argumentos. Então, aqui é o quesito-chave da utilização da função LET. Isso permite para a gente, obviamente, pelo fato de poupar cálculo, permite que a gente tenha uma economia computacional. E aí, isso é precursor do desempenho, ok? Então, a expressão é calculada apenas uma vez e quando você utiliza o nome, esse valor já vem além do escopo da função, sem fazer com que o Excel retrabalhe fazendo o mesmo cálculo, ok? Então, para mim, isso foi fantástico e foi o ponto mais importante para que eu decidisse fazer este vídeo, ok? Em relação à construção e leitura, fica muito mais fácil, em vez de eu ter que memorizar aquele cálculo que eu fiz, né, aquela fórmula que eu acabei construindo para trazer um valor, para fazer alguma conta, eu vou simplesmente utilizar o nome, né, aquele nome que eu atribuí. E o mais importante disso é que eu consigo, né, através do IntelliSense do Excel, trazer aquele nome, como a gente viu lá, né, que eu trouxe o cateto 1 e cateto 2 e já utilizei aquilo ali na minha fórmula, ok? Então, para fazer manutenção, para uma pessoa entender aquilo ali, para construir, fica muito mais fácil. Mas, de fato, um fator crucial seria a economia e aí um ganho de performance que eu posso ter, ok? A sintaxe da função LET, como eu falei para vocês, a gente vai ter ali argumentos ímpares, eu tenho sempre no começo, antes do último argumento, pares de nomes de variáveis, né, que eu atribuo, e os seus valores, e ao final eu tenho uma expressão que pode utilizar estas variáveis. Quando eu falo pode, eu me refiro ao seguinte, eu volto ali para o Excel e a gente tem aqui uma coisa importante. Uma variável, perceba uma coisa, declarada, ela pode não ser utilizada, isso não gera erro. Porém, se eu utilizo uma variável que não foi declarada, isso gera um erro, o erro tradicional de nome no Excel. Perceba, se eu colocar no Excel A mais 5, eu não tenho a letra A aqui, essa palavra A, como sendo um nome válido, perceba. Eu tenho um erro de nome. Se eu venho lá no gerenciador de nomes, eu não tenho aquele nome A declarado. Se eu utilizo a função LET, eu declaro X, atribuo o valor 1. Declaro Y, atribuo o valor 2. E a minha expressão vai ser essa soma. Eu espero aqui o número 3 como resultado. Eu tenho, de fato, isso. Se por acaso eu declarei Y, que aqui é 2, e ao final eu não utilizo Y, também não tem um erro. Ele ficou lá, né, voando, ficou lá em stand-by, ficou lá ocioso. Agora, se por acaso eu não declarei aqui a variável A e agora eu utilizo na minha fórmula, eu já tenho aquele erro de nome, ok? Então, o resumo, variáveis declaradas podem não ser utilizadas, porém, variáveis que eu não declarei, certo? Se eu utilizar, eu tenho erro de nome. O ponto de atenção aí seria o fato de que se eu declarar uma variável, é interessante que eu utilize, porque se eu não fizer isso, eu vou apenas mandar o Excel fazer uma conta, atribuir ali um valor a essa variável, e isso para mim, né, é totalmente improdutivo e ineficiente. Complementando e finalizando aqui o nosso entendimento, nossa tratativa sobre o escopo das variáveis da função LET, eu trago aqui uma situação bem peculiar que nos ajuda a perceber como esta função incrementa uma terceira dimensão referente ao escopo de variáveis, ok? Aqui no Excel, beleza? Eu tenho aqui uma captura de tela, ok? Que traz o seguinte, eu tenho aqui um nome, que é uma variável, né? Chamada valores, que se refere à célula B3 da planilha base, que está aqui abaixo, certo? E este nome, ele tem um escopo como sendo a pasta de trabalho, ou seja, é uma variável global disponível para ser utilizada em todas as planilhas desta pasta de trabalho, certo? Então, eu consigo aí ter a sua disponibilidade em qualquer momento, de acordo com as minhas pretensões. Enquanto que eu tenho uma variável chamada termo, que se refere à célula B3 da planilha busca, que está aqui assinalada em vermelho, onde esta variável é apenas local,
ela tem como escopo apenas a planilha chamada busca, ok? Ela só fica vigente para utilização quando eu escrevo fórmulas nesta planilha. Se eu tenho uma planilha distinta, né, eu não consigo ter esta disponibilidade, eu não consigo utilizar esta variável, visto que seu escopo está restrito apenas à planilha busca, tá certo? Então, eu tenho uma variável global, que pode ser utilizada em quaisquer planilhas, eu tenho uma variável local com uma abrangência em apenas uma planilha. E quanto a let, qual que seria a diferença? Aqui, o incremento é que as variáveis que eu tenho declaradas em let, ok? Em seus argumentos sempre ímpares, né? Primeiro, terceiro, quinto, que são os nomes que eu atribuo, elas têm, né, essas variáveis têm um comportamento, uma abrangência local, que se limita apenas ao escopo da própria fórmula. Então, perceba que é uma abrangência diferente, é uma dimensão diferente, bem mais restrita até do que aquela variável que é local e que se limita a apenas uma planilha no Excel, ok? Eu tenho aqui um arquivo real para mostrar isso. Eu tenho aqui a planilha chamada base e eu tenho a variável chamada valores, da mesma forma que eu explicitei aqui, ok? E esta variável, perceba, ela tem como escopo a pasta de trabalho. Isso quer dizer que aqui eu posso fazer alusão a este nome, ok? Aqui vai dar 0, né? Porque eu não tenho nada. E agora eu tenho 4, ok? Na planilha busca, eu consigo também fazer uma alusão àquela variável, aquele nome, certo? Se eu criar aqui mais novas planilhas, igual valores vezes 2, eu espero 8 como resultado. Ok, então valores é uma variável global, então tem utilização em quaisquer planilhas. E quanto à variável chamada termo, que tem como escopo apenas a planilha busca, perceba, termo é aqui B3, eu vou colocar aqui resultado 10. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, termo dividido por 2, ok. Perceba, termo, pelo fato de ser uma variável local, aqui com escopo apenas em busca, não estará disponível aqui em outras planilhas. Eu busco aqui por termo e não tenho esta disponibilidade, assim como também eu não tenho aqui nesta outra planilha, ok? E aí, para let, só lembrando, né? Quando eu declaro aqui uma variável, vamos chamar isso aqui de tamanho. Tamanho, valor inicial 5, certo? E eu quero a conta que vai ser tamanho vezes 3, 15. Ela não fica disponível no gerenciador de nomes, ok? E eu não consigo utilizar esta variável aqui nas minhas construções, apenas na dimensão da minha fórmula, ok? Continuemos então com a nossa abordagem. Bem, então seria essa a sintaxe. Sempre o último argumento é a expressão que utiliza as variáveis, podendo uma variável declarada não ser utilizada, ok? E os argumentos iniciais, sempre aos pares, são nomes e também os seus valores. Aqui eu tenho exemplos mais interessantes e que ilustram um pouco das possibilidades. Perceba, na primeira construção aqui, eu criei o nome taxa do euro, atribuí o valor 6,10 e aqui eu fiz o seguinte, eu peguei uma soma de um intervalo e multipliquei por essa taxa, ok? Então, aquela soma ali seria multiplicada por quanto? Por R$ 6,10, ok? No segundo momento aqui, eu nomeei o intervalo de C5 a C9 como valores, ok? E nomeei também um PROC-V que eu fiz, ou uma PROC-V, né, como queira, PROC-V, se ela significa procura vertical, então seria então uma PROC-V e não um PROC-V, mas é força do hábito falar o PROC-V, um PROC-V, como se fosse ali um termo em masculino, ok? Então, chamei de crescimento aqui, né, uma PROC-V que eu fiz, que tem lá um certo valor, e ao final eu fiz o seguinte, eu extraí a média de valores, ou seja, a média entre de C5 a C9, e ao final esse resultado foi multiplicado pelo crescimento, que inclusive aqui está até errado, né? Me permita corrigir. A palavra tem que ser idêntica aqui, né? Pronto. A abreviação do crescimento cresce. Ok, então aqui seria uma média que cresce lá um certo valor.
Uma terceira possibilidade, e aí é interessante para a gente ver como os nomes ele tem dinamismo, seria o seguinte: eu nomeei aqui um intervalo de B2 a B100 como dados, né? E ao final minha conta utilizou esse nome 3 vezes. Eu peguei o segundo maior valor daquele intervalo de dados, subtraí pelo menor valor que existe lá também, e eu somei isso aí com a soma da terceira coluna deslocada a partir do intervalo de dados, ok? Então, esse desloque aqui, ele parte desse intervalo aqui, de B2 a B100, desloca 3 colunas para frente, ok? Essas colunas, esses valores dessa terceira coluna deslocada são somados aqui, e essa soma consta aqui na expressão para fazer a conta final, beleza? E aí, a quarta possibilidade aqui que eu trouxe para vocês, ela vai mostrar para a gente como que um nome, né, uma variável, pode ser utilizada para a gente obter uma outra variável. Eu utilizei aqui uma variação, um nome chamado var, né, que seria uma variação percentual de 10%. Nomeei o intervalo de D3 a D15 como vendas, ok? Criei também uma variável chamada aumento, que ela faz o seguinte, perceba que interessante. Ela traz a soma já da minha variável chamada vendas, D3 até D15, e ela multiplica isso pela seguinte soma, 1 mais o percentual, que foi aqui 10%, ou seja, cresceu 110%, né? Aumentou aí 10%. E isso aqui vai, de fato, ser armazenado como o nome aumento, e eu exibo lá no final aumento. Então, essa terceira variável aqui, que está em preto, aumento, ela utiliza as duas variáveis já declaradas, certo? E ao final eu exibo o próprio aumento, ok? Mais ou menos parecido como eu fiz com a função que eu criei ali no início, let, né? Para calcular a hipotenusa. A referência para vocês é essa daqui, ó. É um artigo oficial da Microsoft que trata da função let, ok? Vamos para a nossa prática. Eu tenho 5 situações diferentes onde eu emprego a função let, ok? Eu tentei aqui ser criativo, diversificar um pouco para a gente perceber as múltiplas possibilidades, beleza? Foquem aqui no reaproveitamento dos cálculos, ok? Isso aqui é um dos grandes estimuladores para a utilização da função let, beleza? Eu tenho aqui a pasta de trabalho resolvida, né? Com 5 exemplos. Vou fechar aqui agora e vamos para a pasta de trabalho em branco, beleza? Vamos lá, né? Eu tenho aqui um cenário onde eu calculo, de acordo com o mês escolhido aqui, certo? Qual que foi o seu total. Perceba, para maio o total foi 9.000. Se eu colocar aqui para junho, ele foi 4.700, ok? Isso aqui já foi tema de um vídeo anterior. Esse cálculo aqui, ele despreza, né, essa linha aqui embaixo, não depende dela. Eu tenho, então, uma soma, né, que vai acontecer de valores de uma matriz aí, né, de um vetor, que vai ser oriundo da função índice, ok? Não cabe aqui no momento explicar esta fórmula. Eu vou colocar um card aqui em cima para que vocês vejam um vídeo onde essa fórmula é aplicada, ok? Mas aqui o que importa é o seguinte: de acordo com o mês eu tenho aqui uma soma que já é calculada para mim. E o que é que eu preciso que me faz, né, utilizar a função let aqui? Veja só, eu quero aqui criar um status que vai levar em consideração a soma do mês selecionado. E toda vez que essa soma ela for superior a 10.000, eu vou calcular 20% disso, ok? Vou colocar aqui 20%. Ops. Se esse valor ele for inferior a 10.000 e superior a 5.000, eu calculo então aqui 10%. Beleza? Caso contrário, eu coloco aqui um status textual que seria valor mínimo não atingido. Você pode pensar, não, mas isso aí poderia ser resolvido simplesmente com uma PROC-V aproximada, ou então utilizar índice CORRESP e o CORRESP ali também aproximado em seu terceiro argumento, mas aqui a ideia é a gente ilustrar a aplicabilidade da função let, ok? Então vamos lá, né?
como que seria sem a função let. Perceba como eu vou ter repetição ali da minha expressão, a expressão que se repete. Eu vou inclusive aqui copiar esta soma e fazer a utilização dessa soma aqui várias vezes. Eu diria o seguinte, veja só, a quantidade de colagens que eu vou fazer. Se a minha soma ela superar os 10.000, eu vou então calcular, veja só, minha soma vezes 20%. Caso contrário, se a minha soma ela superar os 5.000, então eu quero a minha soma vezes 10%. Caso contrário, o retorno aqui será valor não atingido, ok? Maravilha. Já tive ali a solução. Mas como que seria isso sem a utilização grande e árdua dessa construção e a gente aplicando a função let? Perceba que interessante. A gente pode tanto começar escrevendo a função let, quanto reaproveitar uma fórmula que já existe. Inclusive, eu já fiz esses exercícios com as minhas fórmulas e a gente consegue, pelo menos de redução de tamanho, sem falar em desempenho aí, né? Uma economia de 35%, 40% nas nossas fórmulas, ok? Eu vou aqui, para a gente ser produtivos, eu vou copiar aqui esta minha fórmula e eu vou mostrar como converter uma fórmula convencional utilizando a função let, ok? Vamos lá, né? Eu copio aqui, certo? A minha fórmula, trouxe para cá. Resultado equivalente, ok? Como que eu posso fazer utilizando a função let? Vamos lá, né? Qual que é a minha variável? Qual que será o nome atribuído? Eu vou pegar aqui a minha própria soma, ok? Minha soma. E eu vou iniciar aqui, vou inclusive utilizar a quebra de linha para ficar mais fácil. Eu vou utilizar a função let, ok? Let. Eu vou então dizer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de total, certo? Total é a minha soma, ok? Até aí tudo bem. Nomeei este cálculo aqui como sendo total e agora eu vou utilizar a palavra total em vez do cálculo. Então, aqui a minha fórmula vai seguir normalmente. Vamos lá, né? Onde eu tenho a minha expressão, né, que foi feita anteriormente, eu vou utilizar a palavra total. Então, eu venho aqui, ó, troco esta soma, que é esta redundância aqui, pela palavra total, ok? E aí, aqui, a mesma coisa. Novamente, eu tenho a soma, troco pelo seu nome aqui, equivalente, né? Pronto. Posso aqui... Ops, faltou ali encerrar com parênteses. Perfeito. Olha só que interessante. Olha aqui na barra de fórmulas as diferenças que eu tenho. Isso aqui é extraordinário. Eu me empolgo muito quando eu falo disso, porque a Microsoft ela sempre tem inovado em favor dos usuários e toda novidade geralmente é muito bem-vinda e traz para a gente um pouco mais de fôlego e a gente consegue perceber como que o programa evolui, né, em nosso favor, permitindo um trabalho muito mais produtivo. Eu fiquei encantado com essa função nova aqui. Eu que sou uma pessoa, né, que curte muito funções e eu tenho muito prazer, muita inclinação em trazer isso para o nosso público aqui, ok? Então, vamos lá, né? Se eu fizer aqui uma brincadeirinha, eu vou aqui utilizar a função fórmula texto. Tenho aqui, né, o texto da fórmula e eu quero aqui trazer a quantidade de caracteres. Perceba, minha fórmula convencional tem 216. Venho para cá, Ctrl R, R de right, né, da ideia de direita, então vou copiar a direita. Olha só a diferença. Eu tenho aqui uma redução de 91 caracteres. Ok? Se eu quantificar percentualmente isso daqui, eu poderia dizer que eu tive uma redução de 42%. Ok? Então, perceba, aqui eu tenho um ganho na legibilidade da minha fórmula, na construção também, manutenção, além do próprio desempenho, porque eu tive ali um cálculo que é feito, né, uma soma, que utiliza índice, que utiliza CORRESP, e eu vou apenas fazer isso uma vez. Entenda uma coisa, que aqui esse cálculo é feito apenas uma vez neste trecho aqui, certo? E depois, total, vai simbolizar, ele vai replicar os valores que já são calculados inicialmente.
beleza? Um exemplo 2 aqui, vamos lá, né? Isso aqui também tem um link importante com um vídeo já publicado, que é a gente conseguir trazer o último sobrenome utilizando fórmulas. Aqui a ideia não é mostrar como que isso poderia vir com o preenchimento relâmpago, ou utilizando VBA, ou então o próprio recurso do obter e transformar, que ainda a gente costuma chamar de Power Query, né? Mas aqui seria o emprego de fórmulas. Eu vou fazer aqui uma construção bem rápida para a gente relembrar como a gente pode ter o último sobrenome. Depois eu vou converter a minha fórmula utilizando a função let, ok? Então aqui seria o seguinte, eu vou, a princípio, substituir aqui nesse nome toda ocorrência de espaço pela quantidade de espaços que o meu nome já tem. Então, eu vou trocar um espaço pela repetição de espaços em qual quantidade? A quantidade que meu nome já tem ali. Ok? Perceba que o nome aqui, ele ficou inflado. Me deixa aqui ajustar a largura da coluna. Então, onde eu tinha lá um espaço, eu coloquei vários. Agora, eu vou cortar o meu termo por enquanto, né, que é o nome cheio de espaços, em qual quantidade? Na quantidade de caracteres que o próprio nome tem. Isso aqui é a partir da direita. Então, tem a palavra Oliveira com mais espaços no início. E isso pode ser arrumado. Ok? Arrumei isso aqui. Tem lá o sobrenome. Perfeito? Arrasta aqui para baixo. Preenche sem formatação. Pronto. Tive lá o último sobrenome. Se você quiser revisar como fazer isso aqui com 3 possibilidades distintas, tem um card aqui em cima agora que te conduz até este vídeo, ok? Mas como que eu posso utilizar a função let para simplificar esta fórmula? Perceba que aqui a quantidade de caracteres do meu nome, que é aqui num caractere B6, acontece 2 vezes. Então eu posso colocar isso aqui como uma variável na função let, ok? Então eu vou copiar aqui essa fórmula. Vou então abrir aqui a função let, ok? Vamos aqui pela barra de fórmulas. Eu vou então escrever o seguinte: quantidade letras é a variável e o seu valor, né, vai ser justamente número de caracteres de B6. Ok, beleza? Então eu vou trazer, toda vez que eu tenho um caractere B6, vou trazer o seu nome lá atribuído, declarado no início ali, né, no primeiro argumento da função let. Então, onde eu tenho um caractere B6, eu trago o seu nome, quantidade de letras. Pronto. Beleza? Teclei Enter aqui e eu tenho o mesmo resultado. Perceba que até a leitura da fórmula fica mais facilitada. Eu vou arrumar à direita uma certa quantidade de caracteres que eu vou ter, né? E perceba aqui, eu entendo facilmente que eu vou repetir um espaço. Que quantidade? A quantidade de letras que o nome tem, certo? E eu vou querer à direita a quantidade de letras que o nome também tem. Então, fica mais fácil de a gente ler a nossa construção aqui. Perfeito? Vamos para o terceiro exemplo. Aqui é bem mais interessante, eu diria, onde a gente vai extrair um sobrenome intermediário. Aqui eu terei Johanna, Ramos, Gabriel, Ribeiro, Ellen, Raimundo e também Assis. Beleza? Aqui a gente vai encapsular em uma variável da função let a função localizar, que vai trazer para a gente o primeiro espaço encontrado. Como que seria uma solução sem a função let? Perceba, eu quero aqui todo o termo compreendido entre o primeiro e segundo espaços, que são os meus delimitadores. Então, a princípio, eu posso localizar o meu primeiro espaço da seguinte forma: texto procurado será isso aqui, no texto seria isso. Então, o primeiro espaço aqui deste nome foi o 10º caractere, certo? Então, aqui eu tenho os valores, né, que vão designar o primeiro espaço de cada nome. O último nome, por exemplo, de Caroline, o primeiro espaço seria o 9º caractere, ok? Mas como que eu consigo então trazer o nome do meio aí? Eu tenho que saber onde que está o meu segundo espaço. E aí, por exemplo, se para Juliane o primeiro espaço é o 10º caractere, ok?
e o segundo espaço vai ser aqui o 16º, então eu vou saber que eu vou querer do 11º ao 15º, ou seja, os intermediários. Para achar o segundo espaço, como que eu faço isso? Perceba, como que seria para a gente localizar o segundo espaço? Localizar, certo? Espaço, em qual nome aqui, e agora vem o truque. Eu tenho aqui um argumento optativo que seria número inicial. Ele me serve para que eu diga para a função localizar a partir de qual posição ela busca o espaço. Quando eu não utilizo, ela traz por padrão, por default, sempre o primeiro espaço existente, ok? Então, eu vou mandar agora ela ignorar aquele primeiro espaço. Eu vou mandar ela pegar a partir da posição subsequente e aí, com certeza, ela vai trazer para mim o segundo espaço, certo? Então, como é que seria isso? Então, eu vou dizer que a posição inicial será a posição do primeiro espaço. Perceba que a reciclagem, a repetição, certo? Da minha fórmula ali, na função localizar, utilizada para o primeiro espaço, mais 1. Então, se esse trecho aqui resultou em 10, isso aqui vai resultar em 11, ok? Então, eu mandarei a função localizar procurar um espaço agora a partir do 11º. Com isso, eu me livrei do primeiro espaço e eu vou procurar agora o segundo, beleza? Então, teclando aqui F9, eu consigo perceber que o segundo espaço é o 16º caractere, beleza? Então, agora fica um pouco mais fácil eu conseguir utilizar a função extrair texto. Vou teclar aqui Alt e Enter. Vou então utilizar a função extrair texto para trazer este segundo nome. Perceba, extrair texto, meu texto base é aqui, ok? Número inicial será o caractere subsequente ao primeiro espaço. Se isso aqui é primeiro espaço, eu vou então colocar primeiro espaço mais 1, ok? Número de caracteres. Essa quantidade será a seguinte, será a posição do segundo espaço, certo? Menos o primeiro espaço, beleza? Então, eu tenho aqui a posição do segundo espaço, menos o meu primeiro espaço, que já está aqui, ok? Esse trecho aqui, verificado com F9, vai me dar 6 caracteres, e eu esqueci de subtrair 1, ok? Para que a gente consiga o ajuste ali. Encerrei aqui minha função extrair texto. Olha só que maravilha. Já tenho o sobrenome do meio para cada um dos nomes completos. Eu posso até, inclusive aqui, e eu acho interessante, a gente colar valor ali fora para verificar se eu não tenho nenhum espaço, né? No início ou então ao final, ok? Beleza, então vocês perceberam que o espaço inicial ele foi utilizado aqui mais de uma vez na minha fórmula. Vamos simplificar com a utilização da função let, ok? Copio aqui minha fórmula que já existe, trago para cá, vamos para let. Let, eu vou dizer o seguinte, vou chamar aqui de prim espaço, isso é o primeiro espaço, ok? Já vou colar aqui abaixo, quebrei a linha com Alt e Enter, vou colar aqui a minha construção por enquanto, eu recordo que o primeiro espaço é esse trecho aqui. Beleza, então, onde eu tenho esse trecho, localizar espaço em D6, eu vou trocar pelo nome, prim espaço, primeiro espaço. Então, isso aqui vira primeiro espaço, ok? Isso aqui também vira primeiro espaço. E aqui agora também vira primeiro espaço. Beleza? Vou aqui trazer tudo para um texto contínuo, certo? Teclei Enter, encerro aqui com parênteses. Perceba, eu tenho resultados idênticos aqui. Inclusive, o Excel me ajuda a conferir isso, né? Pronto, tudo verdadeiro. Vamos lá, né? Olha só como eu tenho uma produtividade muito bacana com a utilização da função let. Até para a leitura fica muito mais fácil, né? A compreensão. Onde eu tenho aqui aquela minha expressão convencional, eu posso mudar com a função let. E toda vez que eu tenho aqui a leitura das funções e dos argumentos, é melhor para mim saber que aquele valor é posição do primeiro espaço. Então, é melhor eu pensar da seguinte forma.
primeiro espaço mais 1, ou então localizar um espaço em B6 na posição subsequente ao primeiro espaço. E aqui eu tenho a diferença entre o segundo espaço e o primeiro espaço. Então, fica muito mais fácil compreender isso aqui desta forma, ok? Nem sempre a nossa fórmula fica com menos caracteres, mas isso é irrelevante, né? O que interessa aqui é o ganho de desempenho que eu tenho quando eu faço um determinado cálculo apenas uma vez, né? Nesse nosso exemplo aqui, eu fiz aqui uma vez e utilizei uma vez aqui, pela segunda vez e também a terceira vez, ok? Na nossa quarta possibilidade, vamos utilizar a função let para tratarmos horário, ok? Para manipularmos horas aqui no Excel, beleza? Eu tenho aqui datas, né, mistas com horas, eu tenho conteúdos mistos aqui no Excel, data mais hora, e eu quero, com base apenas na hora de cada célula, fazer aqui e trazer uma mensagem que venha designar qual seria o turno, se diurno, vespertino ou noturno, ok? A minha hora, ela será dada pela expressão que vai ser o meu valor original da célula menos a sua parte inteira. A parte inteira entenda como o dia e a parte fracionária seria a hora. Então, resta aqui apenas a hora, ok? Então, tendo em vista que essa hora calculada, eu quero verificar se essa hora for superior às 18 horas, se enquadra como turno noturno. Se essa hora ela for superior ao meio-dia, inferior às 8 horas, seria vespertino. Ou se essa hora ela estiver inferior ao meio-dia, seria um turno, né, diurno. Então, como que eu posso fazer isso no Excel de maneira convencional e como que ficaria isso sendo tratado com a função let, ok? Vamos lá, né? Como eu tenho aqui já o cálculo para a minha hora, eu vou então aqui recortar com Ctrl X e eu digo o seguinte: se a minha hora ela for superior às 18 horas, que eu posso inclusive expressar desta forma, ok? Eu vou então ter um turno que seria noturno. Caso contrário, se, olha só, Ctrl V, minha hora ela for superior ao meio-dia, eu teria um turno vespertino. Caso contrário, aqui a gente poderia inferir por eliminação que só pode ser diurno. Isso aí já é conhecimento, né, tradicional, não precisa comentar tanto. Mas prevendo que alguém poderia digitar um tipo de dado incoerente aqui, eu vou então colocar um tratamento de erro eventual, ok? Então, se a minha hora ela for superior a 0 hora, né? Aí pode ser 0/24 ou apenas 0, mas didaticamente ponho aqui 0/24. Então, o turno seria diurno. Caso contrário, só pode ser erro, corrigir os dados. Ok? Vou só colocar aqui como maiúsculas, para ficar padronizado. Ops, só estou fechar aqui. Mais uma vez. Perfeito. Então, eu tenho aqui os meus turnos. Perceba que o cálculo da hora, que é essa diferença, aconteceu uma vez, duas, três. Ok? Como que eu posso simplificar com a função let? Vejamos, né? Eu faço aqui a cópia desta fórmula, trago para cá, com Alt Enter, e já vou utilizar a função let. Eu vou chamar de horário essa hora calculada, ok? Horário. Perfeito. Então, a expressão que vai atribuir valor para a variável horário será a diferença aqui. Certo? Então, onde eu tenho a expressão com a diferença, eu vou trocar pelo seu nome equivalente. Se, então, aqui eu vou ter horário, terei aqui também, certo? E terei aqui. Então, é muito mais fácil eu, até do ponto de vista da linguagem, entendimento, legibilidade, atribuir a palavra, ou então, no meu subconsciente, chamar aquela subtração de horário, do que dizer conteúdo menos seu inteiro, né? Fica muito mais fácil, muito mais fluente a gente compreender desta forma, perfeito? Então, já... Ops!
Desculpa. Aqui eu vacilei e peguei a referência de C7. Vamos trocar aqui a referência base. Certo. Pronto. Já temos aqui o ajuste, ok? Posso aqui verificar, Ctrl Enter, está tudo verdadeiro. E neste nosso quinto exemplo, para finalizarmos, eu tenho aqui um cenário montado que vai ajudar a gente a perceber como a função LED é poderosa para a gente abreviar cálculos intermediários, ok? No nosso cenário aqui eu tenho o seguinte, uma tabela com países e suas siglas, certo? E aqui do lado eu tenho uma busca que traz a sigla do país devidamente escolhido, ok? Uma sigla com 3 caracteres. E sempre essa sigla aqui será utilizada para, depois que a gente escolher e visualizar o total, o máximo ou o mínimo, ela vem aqui na tabela e seja utilizada para a gente fazer a soma condicional, o máximo condicional ou então o mínimo condicional. Por exemplo, para a Jamaica, quando eu clicar aqui em total, eu quero a soma só da Jamaica aqui, ok? Quando eu clicar em máximo, eu quero o máximo valor existente para a Jamaica. E quando eu clicar em mínimo, eu desejo o mínimo valor existente para a Jamaica. Para que a gente consiga, de forma facilitada, conferir os resultados, seja no cálculo convencional ou ainda utilizando o LET, eu tenho aqui dois trechos, né, dois intervalos reservados, onde o primeiro ele vem da função filtro com a função classificar, certo? A gente tem aqui sempre e apenas o país escolhido e os valores ordenados para que a gente entenda que o primeiro é o mínimo e o último é o máximo e a gente consiga rapidamente aqui conferir, ok? Essa tabela aqui, por conta da função filtro, ela sempre vai mudar quando eu venho aqui e utilizo, né, um filtro diferente de país. E aqui do lado eu tenho sempre a soma daquele país escolhido. Então, eu utilizei aqui, né, o operador de despejo, que é o hashtag, né? E eu consigo apenas, baseado nesta tabela, fazer a soma de seu segundo campo, ok? Então, isso aqui é meramente auxiliar para que a gente confira, ok? E vamos ver aqui como a gente pode utilizar a função LET para simplificar os nossos cálculos, as nossas formas, perfeito? Esses botões aqui vão gerar aqui em E3 um número inteiro que vai ser 1, 2 ou 3, indicando que eu quero o total, o máximo ou mínimo do país escolhido aqui dentro da tabela. Isso aqui vai guiar, né, a minha fórmula para trazer um total, que seria um soma cis, uma soma condicional do país escolhido nesta tabela, ou então o maior valor condicional nesta tabela, ou ainda o menor valor, ok? Para que a gente consiga fazer isso de forma convencional, ou seja, sem utilizar a função LET, eu vou empregar aqui a função parâmetro, que é uma função também recente no Excel, ok? Eu vou dizer que a minha expressão, ou seja, meu ponto de decisão, será sempre aqui o meu E3, que pode ser 1, 2 ou 3, de acordo com cada clique, ok? Quando ele for 1, eu vou dizer que eu quero o total, concorda comigo? Será aqui a ativação deste botão. Então, o total será uma soma condicional do que? Deste país aqui escolhido. Para que a gente consiga entender como a função LET será importante para a reciclagem aqui do meu PROC-V, né, ou da minha PROC-V, como queira, eu vou então fixar aqui a fórmula por enquanto, e eu vou trazer aqui, né, esta minha fórmula que vai representar a minha sigla do país escolhido. Perceba como será recorrente a utilização desta sigla aqui na minha fórmula, ok? Então, volto aqui à minha edição, soma cis, soma condicional do país escolhido, que nesse caso aqui será agora Canadá. Então, eu vou somar aqui este intervalo e com base aqui nestes países, eu quero qual? A minha sigla, primeira utilização, ok? Quando o parâmetro for 2, que será máximo, eu quero então um máximo 6. Concorda comigo? Então, venho aqui e emprego máximo 6. Perfeito? O campo a ser somado será este aqui, certo? Eu tenho o campo de critérios aqui, este, e a minha sigla será minha fórmula, que vai trazer para mim a sigla. Parâmetro final, que será 3, onde eu vou ter aqui o mínimo condicional, ok? Eu vou até aqui reaproveitar esse meu trecho aqui, né, com o máximo cis. Eu vou trocar apenas duas letras, o A e o X. Isso vira mínimo cis, ok?
teclei Enter. Vamos agora conferir. Eu tenho o Canadá escolhido. Aqui do lado eu consigo conferir. Com o máximo valor ativado, eu tenho 3736,51. Bateu corretamente. Se eu quiser o mínimo, eu tenho aqui 221,79, ok? E se eu quiser o total, já está aqui fora, já tenho o seu valor. Se eu troco aqui de país, perceba que maravilha. Eu tenho uma tabela que se modifica, certo? Devidamente ordenada. Eu tenho o seu total aqui do lado, um pouco mais do que 22 mil, certo? Já está aqui. Eu tenho o seu máximo valor, que é o último, 3765,42, e eu tenho também lá o seu mínimo valor, ok? Então, desta forma, eu tenho aqui uma aplicação convencional. Mas como que isso poderia ser possível com a função let? O nosso trecho aqui a ser reduzido será sempre, né, essa fórmula aqui, né, esse trecho, que vai trazer para mim a sigla. Então, eu já vou copiar isso aqui tudo, ok? Venho para cá, já vou colar isso, certo? Vou copiar aqui apenas o trecho que gera para mim a sigla e eu abro a função let aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de sigla e vou colar a expressão que o calcula, perfeito? Então agora eu vou copiar a palavra sigla e vou trocar por toda a aplicação aqui. Uma vez, duas e também pela terceira vez, ok? Trago para cá para organizar melhor. Teclei Enter. Perceba que o cálculo por enquanto bateu, correto? Eu troco para máximo, continua igual, troco para total, ok? Aqui eu posso também trocar de país e eu percebo que os valores são idênticos. Então, dessa forma, eu encerro, eu fico por aqui, né? Eu espero ter conseguido expor para vocês um pouco da função let. Eu espero que eu tenha sido elucidativo e também criativo. O vídeo ficou longo, inclusive também a ideia era que ficasse longo mesmo para a gente conseguir expor de forma interessante sua teoria, mostrar as vantagens que a gente pode ter com a função let e também aguçar um pouco a criatividade com vários exemplos, ok? Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!